Desde o início dos tempos, os céus eram um lugar de ordem perfeita, onde cada anjo desempenhava seu papel em harmonia com a criação divina. Entre eles, Lúcifer destacava-se como a estrela da manhã, um ser moldado para refletir a glória de Deus. Ele era o selo da perfeição, adornado com sabedoria incomparável e uma beleza tão resplandecente que ofuscava tudo ao seu redor. Como líder dos coros celestiais, sua voz era o instrumento que guiava os anjos em louvores ao Criador, trazendo unidade e fervor aos céus. Mas o que poderia levar um ser tão perfeito a cair em desgraça? O que transformou o guardião da luz no príncipe das trevas? A história de Lúcifer não é apenas um relato de rebelião, é uma advertência sobre os perigos do orgulho, da ambição e do distanciamento de Deus. É uma narrativa que nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas e o impacto que elas têm, tanto no plano espiritual quanto no mundo material. Lúcifer não era apenas um anjo, ele era o mais próximo de Deus em esplendor e poder. A Bíblia descreve-o como aquele que caminhava entre as pedras de fogo, uma metáfora para sua posição exaltada no reino celestial. Sua inteligência era incomparável e sua influência se estendia por todas as hierarquias angélicas. Miguel e Gabriel, os arcanjos guerreiros, reverenciavam sua liderança, enquanto os serafins e querubins o seguiam com devoção. No entanto, dentro dessa perfeição, uma pequena semente de insatisfação começou a germinar. Lúcifer começou a contemplar sua própria luz, seu próprio esplendor, e em algum momento passou a se perguntar: por que toda essa glória deveria estar a serviço de outro? Por que não poderia ele mesmo ser o centro da adoração? Esse pensamento, tão sutil quanto uma faísca, cresceu até se tornar uma chama que consumiria sua alma. Enquanto os céus continuavam em perfeita harmonia, algo mudava profundamente dentro de Lúcifer. Ele começou a afastar-se das celebrações celestiais, mergulhando em pensamentos sobre sua própria grandeza. O desejo de ser mais do que ele era, tornou-se um fogo oculto, consumindo gradualmente seu coração. Deus, em sua sabedoria infinita, observou a mudança em Lúcifer. Ele o advertiu com amor e paciência, lembrando-o de que sua luz era um reflexo da glória divina e não uma fonte própria. Lúcifer, meu filho, lembre-se de onde vem toda a luz. Não deixe que o orgulho obscureça sua visão. Mas Lúcifer, em sua crescente ambição, interpretou essas palavras como uma limitação, um entrave à sua grandeza. Alguns anjos começaram a notar a mudança. Aquele que antes inspirava todos com sua liderança carismática, agora parecia distante, como se carregasse um fardo invisível. Ele, que liderava os coros com fervor, estava cada vez mais ausente das celebrações. Outros anjos, fascinados por sua luz e carisma, começaram a segui-lo em silêncio, acreditando que ele os levaria a um novo propósito, algo além do que conheciam. E então, chegou o momento da grande revelação. Deus reuniu todos os anjos e revelou seu plano para a criação de um novo universo, um mundo material onde a vida floresceria de forma inédita. Nesse mundo, ele criaria os humanos, seres feitos à sua imagem e semelhança, uma combinação de carne e espírito. Mais surpreendente ainda, Deus revelou que ele mesmo se tornaria carne na figura de Jesus Cristo, habitando entre os humanos e oferecendo-lhes a salvação. Para os anjos, essa revelação foi motivo de júbilo. Eles viam nisso uma demonstração suprema do amor de Deus. Mas para Lúcifer, foi a gota d'água. Ele não podia aceitar que seres feitos de carne e ossos, infinitamente inferiores em esplendor, fossem alvo de tamanha atenção e sacrifício. E, acima de tudo, ele não podia suportar a ideia de que teria que se curvar diante da forma humana de Deus. Isso é uma afronta à nossa dignidade, proclamou Lúcifer aos seus seguidores. Nós, feitos de pura luz,
Devemos nos ajoelhar diante de algo tão inferior? Deus está pedindo o impossível. Ele está rebaixando sua própria glória. Se ele não pode ver a verdade, então cabe a nós trazer a ordem de volta ao céu. Assim, a faísca se tornou um incêndio. A rebelião de Lúcifer começou como um sussurro, mas logo transformou-se em um clamor que ecoou pelos céus. Ele reuniu 1/3 dos anjos, os mais belos e poderosos, e formou o primeiro exército da história celestial. Seu objetivo era claro: destronar Deus e assumir o controle do céu. Do outro lado, Miguel, o arcanjo cuja humildade e lealdade eram tão fortes quanto sua espada, ergueu-se em defesa do Criador. "Quem como Deus?", bradou Miguel, suas palavras ressoando como um trovão. Ele reuniu os anjos fiéis e enfrentou Lúcifer em uma batalha que abalaria as fundações do céu. A guerra foi feroz e devastadora. Luz e trevas se enfrentaram em uma luta titânica, cada golpe iluminando o firmamento como estrelas cadentes. Lúcifer, envolto em sombras, lutava com uma fúria alimentada por seu orgulho ferido, enquanto Miguel, guiado pela fé e pelo amor a Deus, encontrava forças na humildade. Finalmente, a força do bem prevaleceu. Lúcifer e seus seguidores foram derrotados e expulsos do céu, caindo como meteoros no abismo de escuridão. Sua luz, outrora gloriosa, tornou-se uma sombra distorcida de si mesma. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, tornou-se o símbolo eterno da queda e do mal. Deus, em sua justiça e amor, permitiu que Lúcifer e seus anjos caídos existissem, mas separados da glória divina. Esse ato não foi apenas uma punição, mas também uma demonstração de que o livre-arbítrio é um presente sagrado, com consequências eternas. A queda de Lúcifer marcou um ponto sem retorno. Ele, que havia sido a estrela mais brilhante, tornou-se o símbolo de tudo o que é contrário à luz divina. Ainda assim, sua história permanece como um alerta poderoso sobre as armadilhas do orgulho e o poder destrutivo da ambição desmedida. Com a queda de Lúcifer, o céu voltou a um estado de paz, mas não sem cicatrizes. A rebelião deixou marcas profundas nas hostes celestiais e tornou-se um lembrete eterno da fragilidade, até mesmo da criação mais gloriosa. O abismo para o qual Lúcifer e seus seguidores foram lançados tornou-se um símbolo de separação definitiva da luz divina, um lugar de isolamento e trevas onde os anjos caídos se tornaram demônios, arquitetos do caos. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, tinha um novo objetivo: destruir a obra-prima de Deus. Ele não podia aceitar que o Criador tivesse escolhido os humanos para refletirem sua imagem e semelhança. A existência da humanidade era, para Satanás, uma afronta pessoal. "Se eu não posso ter a glória, eles também não terão", pensou ele. Seu novo propósito tornou-se claro: corromper os humanos, arruinando a conexão deles com Deus. No Jardim do Éden, Satanás encontrou sua primeira oportunidade. Sob a forma de uma serpente, ele aproximou-se de Eva com palavras suaves, mas carregadas de engano. "Deus realmente disse que você não deve comer de nenhuma árvore do jardim?", perguntou ele, plantando a dúvida em seu coração. Quando Eva respondeu que poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás a desafiou. "Certamente não morrerás. Deus sabe que no momento em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal." Foi esse sussurro, essa promessa de poder e sabedoria, que selou o destino da humanidade. Adão e Eva, movidos pelo desejo de serem algo mais, cederam à tentação e comeram do fruto proibido. Com isso, o pecado entrou no mundo, separando-os de Deus e marcando o início de um conflito espiritual que continuaria por toda a história humana. Essa estratégia de Satanás, usar a dúvida e o orgulho como armas,
tornou-se sua marca registrada. Em vez de confrontar diretamente, ele semeia ideias sutis, corroendo a confiança no Criador e incentivando a busca por caminhos próprios. No entanto, sua influência sempre encontra limites impostos por Deus. O livro de Jó é um exemplo poderoso disso. Satanás apresenta-se diante de Deus, desafiando a fidelidade de Jó. Jó teme a Deus em vão? Pergunta ele, insinuando que a devoção de Jó é superficial e motivada apenas pelas bênçãos recebidas. Deus permite que Satanás teste Jó, mas com restrições claras. O sofrimento de Jó é intenso e ele questiona, lamenta, mas nunca abandona sua fé. No final, sua perseverança torna-se um testemunho eterno de que a fé verdadeira é mais forte do que qualquer provação. A história de Jó nos ensina que, embora Satanás possa causar dor e tentar corromper, sua influência é limitada pela soberania divina. Mas Satanás não desistiu de sua missão de corromper a humanidade. Durante os séculos que se seguiram, ele continuou a usar suas táticas de engano, aparecendo de várias formas para desviar os humanos do caminho de Deus. No Novo Testamento, ele confronta Jesus no deserto, oferecendo 3 tentações principais: transformar pedras em pão, demonstrar seu poder lançando-se do pináculo do templo e receber todos os reinos do mundo em troca de adoração. Cada uma dessas tentações representa um aspecto da condição humana: a necessidade física, o desejo de reconhecimento e a busca por poder. Satanás sabia que, se conseguisse desviar Jesus, ele interromperia o plano divino de redenção. No entanto, Jesus rejeitou cada tentação com firmeza, respondendo com as Escrituras e reafirmando sua confiança no Pai. Esse confronto não foi apenas uma vitória pessoal para Jesus, mas também um modelo para os humanos enfrentarem suas próprias provações. Ao longo da história, Satanás continuou a influenciar o mundo, muitas vezes através de estruturas de poder, ideologias e corrupções morais. Ele é descrito como o príncipe deste mundo nas Escrituras, uma figura que opera nas sombras, tentando corromper governos, sociedades e até mesmo indivíduos. Seu objetivo final é sempre o mesmo: afastar a criação de Deus e destruir o que é bom. No entanto, apesar de seu poder, Satanás nunca é apresentado como um rival igual a Deus. Ele é uma criatura, subordinada à soberania do Criador. Sua rebelião, embora destrutiva, não é ilimitada, e ele sabe que seu tempo é curto. O livro de Apocalipse descreve seu destino final. Ele será derrotado e lançado no lago de fogo, onde não terá mais influência sobre a criação. Antes desse destino inevitável, Satanás desempenha um papel crucial nos eventos finais do Apocalipse. Ele aparece como o grande dragão, a antiga serpente que engana o mundo inteiro. Ele atua por meio da besta e do falso profeta, figuras que espalham caos, idolatria e engano entre a humanidade. Essas entidades representam não apenas forças malignas espirituais, mas também sistemas corruptos que se opõem aos valores divinos. Durante esse período de tribulação, Satanás intensifica seus esforços para corromper a criação. Ele busca consolidar um reino na terra que desafia diretamente a autoridade de Deus. No entanto, esse esforço culmina em sua derrota final. Miguel, mais uma vez, lidera os exércitos celestiais em uma batalha épica contra o mal. Essa luta, que começou com a queda de Lúcifer, chega ao seu clímax no Apocalipse, simbolizando o triunfo definitivo do bem sobre o mal. Quando Satanás é derrotado, ele é lançado no lago de fogo, um lugar de punição eterna. Esse ato de justiça não apenas sela seu destino, mas também reafirma a supremacia de Deus sobre toda a criação. A vitória final de Deus é uma mensagem de esperança para toda a humanidade, lembrando-nos de que, por mais poderosa que pareça ser a escuridão,
a luz sempre prevalecerá. O legado de Lúcifer, agora Satanás, é um aviso eterno. Sua história nos ensina sobre os perigos do orgulho, da ambição desmedida e da desobediência a Deus. Mas também nos lembra que, mesmo diante das maiores provações, a fé e a confiança no Criador são as armas mais poderosas que temos. Enquanto a humanidade continua a lutar contra as tentações e desafios do mal, somos convidados a olhar para a história de Lúcifer como um lembrete do que acontece quando nos afastamos da luz. Mais do que isso, somos chamados a nos inspirar nas figuras de resistência como Jó, Jesus e Miguel, que demonstraram que o bem sempre triunfa, não por força, mas por sua natureza inerente de ser a própria essência de Deus. Após a queda de Lúcifer, o impacto de sua rebelião ecoou pelo cosmos e marcou profundamente a história da criação. O céu, que antes era perfeito em sua harmonia, agora carregava as cicatrizes da guerra. A lembrança da traição de Lúcifer tornou-se um lembrete eterno do perigo que o orgulho e a ambição podem trazer, mesmo entre os mais exaltados da criação. Enquanto isso, no abismo onde foi lançado, Lúcifer começava a traçar novos planos, movido por uma raiva insaciável e um ódio profundo pelo Criador. Satanás, como agora era conhecido, percebeu que não poderia derrotar Deus diretamente. Sua força não era páreo para a soberania do Criador e o céu estava além de seu alcance. Mas havia um caminho que ele poderia explorar: a humanidade. Feitos à imagem e semelhança de Deus, os humanos representavam a obra mais preciosa do Criador. Se Satanás pudesse corrompê-los, ele acreditava que poderia, de certa forma, ferir a Deus. Esse pensamento tornou-se o foco de sua existência. Ele se empenhou em destruir a conexão entre os humanos e Deus, desafiando o amor divino em sua forma mais pura. No Jardim do Éden, o cenário perfeito foi montado para sua primeira grande investida. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, desfrutando de um paraíso onde tudo lhes era permitido, exceto comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma regra simples, mas carregava um significado profundo: obediência e confiança no Criador. Para Satanás, essa proibição era uma oportunidade. Ele sabia que, ao instigar dúvida e desejo, poderia romper a harmonia entre os humanos e Deus. A aproximação de Satanás foi sutil e calculada. Sob a forma de uma serpente, ele abordou Eva com uma pergunta que parecia inocente, mas que carregava o peso do engano. Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Com essa pergunta, ele semeou a primeira semente de dúvida. Quando Eva respondeu explicando a proibição divina, Satanás foi mais ousado. Certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa promessa de se tornar como Deus foi irresistível. Eva, atraída pela ideia de sabedoria e poder, comeu do fruto e compartilhou com Adão. Naquele momento, algo mudou. O pecado entrou no mundo, trazendo vergonha, culpa e separação de Deus. O paraíso perfeito foi quebrado e a humanidade começou a experimentar as consequências do distanciamento de seu Criador. Essa vitória inicial de Satanás foi um golpe devastador. Ele conseguiu corromper a criação mais preciosa de Deus, estabelecendo uma divisão entre o céu e a terra. Mas, ao mesmo tempo, a resposta divina mostrou a profundidade do amor e da justiça de Deus. Mesmo diante do pecado, Deus ofereceu uma promessa de redenção, apontando para o futuro sacrifício de Jesus Cristo como o caminho para restaurar a relação entre Ele e a humanidade. Ao longo dos séculos, Satanás continuou a atuar como o grande tentador, usando estratégias de engano e manipulação para desviar os humanos de Deus.
Sua presença é vista em vários momentos críticos da história bíblica. Em um deles, ele desafia diretamente a fidelidade de Jó, um homem justo e íntegro. Satanás apresenta-se diante de Deus, questionando a motivação de Jó. Ele teme a Deus em vão? Não o cercaste com proteção e abençoaste tudo o que ele possui? Com isso, Satanás insinua que a fé de Jó é superficial, baseada apenas em suas bênçãos materiais. Deus permite que Satanás teste Jó, impondo limites claros para sua ação. O sofrimento de Jó é intenso. Ele perde tudo o que possui, incluindo sua família e saúde. Mesmo assim, Jó mantém sua fé, recusando-se a amaldiçoar a Deus. Sua história torna-se um testemunho eterno de perseverança e confiança em meio às provações. A derrota de Satanás nesse episódio mostra que, por mais que ele tente, sua influência é limitada pela soberania divina. Outro momento crucial ocorre no início do ministério de Jesus. Após jejuar por 40 dias no deserto, Jesus é confrontado por Satanás, que busca desviá-lo de sua missão. Satanás oferece 3 tentações principais: transformar pedras em pão, demonstrar seu poder ao lançar-se do pináculo do templo e receber todos os reinos do mundo em troca de adoração. Essas tentações representam os desejos mais básicos da humanidade: satisfação material, reconhecimento e poder. Jesus, porém, responde com firmeza, usando as Escrituras para rejeitar cada proposta de Satanás. Ele demonstra que o verdadeiro poder está na obediência e no amor a Deus, não nas ofertas ilusórias do maligno. Esse confronto não apenas reafirma a missão de Jesus, mas também serve como um exemplo para todos os que enfrentam tentações em suas vidas. Enquanto isso, Satanás continua a influenciar o mundo, muitas vezes operando nas sombras. Ele é descrito como o príncipe deste mundo, um título que reflete sua capacidade de manipular sistemas e estruturas para espalhar o caos e a corrupção. Desde guerras e conflitos até ideologias destrutivas, suas ações são direcionadas para afastar os humanos de Deus e uns dos outros. No entanto, mesmo com todo o seu poder, Satanás não é um rival igual a Deus. Ele é uma criatura sujeita à autoridade divina. Sua rebelião, embora devastadora, está destinada ao fracasso. O livro de Apocalipse descreve seu destino final com clareza. Satanás, identificado como o grande dragão, é derrotado em uma batalha final, liderada por Miguel e os exércitos celestiais. Ele é lançado no lago de fogo, onde permanecerá para sempre, separado da criação e sem qualquer poder sobre ela. Esse momento de justiça final não apenas sela o destino de Satanás, mas também reafirma a vitória definitiva do bem sobre o mal. A história de Lúcifer, desde sua queda até sua derrota final, é um lembrete poderoso de que, por mais forte que pareça ser a escuridão, a luz sempre prevalecerá. A influência de Satanás no mundo, embora real, é limitada. Ele age dentro das restrições impostas por Deus, e suas ações nunca são suficientes para superar o poder divino. A história de sua queda e rebelião serve como um aviso eterno sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Ao mesmo tempo, ela nos chama a buscar humildade, fé e confiança no Criador. Enquanto vivemos em um mundo cheio de desafios e tentações, a narrativa de Lúcifer nos lembra de que temos escolhas. Assim como Jó resistiu ao sofrimento e Jesus venceu as tentações no deserto, somos chamados a permanecer firmes na fé, confiando no amor e na justiça de Deus. A vitória final pertence ao bem, e essa promessa é a base de nossa esperança em meio às provações. Com a derrota de Satanás no final dos tempos, o conflito entre o bem e o mal finalmente chegará ao seu clímax. A queda de Lúcifer não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma narrativa que atravessa os séculos e molda nossa compreensão da batalha espiritual.
Ele, que foi criado como a estrela da manhã, transformou-se no símbolo de tudo o que se opõe à luz divina. No entanto, sua derrota final não apenas reafirma a supremacia de Deus, mas também revela a importância das escolhas humanas dentro desse grande drama celestial. No livro de Apocalipse, a visão de João descreve Satanás como o grande dragão, a antiga serpente que engana o mundo inteiro. Ele atua por meio de agentes como a besta e o falso profeta, que espalham idolatria, caos e destruição. Esses personagens não representam apenas indivíduos, mas sistemas corruptos que refletem a influência do maligno no mundo. O poder de Satanás é evidente, mas também é claro que ele age dentro dos limites estabelecidos por Deus. A grande batalha entre Miguel e os anjos fiéis contra Satanás e seus seguidores simboliza a luta contínua entre a luz e as trevas, a fidelidade e a rebelião. Esse confronto final é descrito com imagens intensas, mostrando o cosmos como palco de um conflito que transcende o tempo e o espaço. Mas mesmo nesse momento de máxima tensão, a vitória do bem já está assegurada. Quando Satanás é finalmente derrotado e lançado no lago de fogo, a justiça divina é plenamente manifestada. Esse ato não é apenas uma punição para o maligno, mas uma reafirmação da ordem e da bondade que sustentam toda a criação. Deus, em sua sabedoria, permite que o mal exista por um tempo, dando à humanidade a liberdade de escolher entre a luz e as trevas. No entanto, o fim do mal é inevitável, e sua derrota final marca o início de um novo capítulo na história da criação. Mas o que essa narrativa nos ensina sobre nossa própria jornada espiritual? A história de Lúcifer é, em muitos aspectos, um reflexo das lutas que enfrentamos diariamente. O orgulho, a ambição desmedida e a busca por independência de Deus são tentações que todos nós enfrentamos. Assim como Lúcifer se deixou seduzir por sua própria luz, podemos ser tentados a esquecer que tudo o que temos e somos vem do Criador. Ao mesmo tempo, a história de Lúcifer também é um lembrete poderoso do poder do livre-arbítrio. Deus não força sua criação a segui-lo. Ele oferece a liberdade de escolher, mesmo sabendo que essa liberdade pode levar à rebelião. Essa escolha, porém, também é o que torna o amor e a fidelidade significativos. Adorar a Deus por obrigação não é verdadeiro louvor. É a escolha consciente de buscá-lo que demonstra nossa conexão com o Criador. Essa dinâmica é evidente em momentos-chave da história bíblica. No Jardim do Éden, Adão e Eva escolheram ceder à tentação, quebrando a comunhão perfeita com Deus. Em contraste, Jesus, no deserto, resistiu às tentações de Satanás, mostrando que a fidelidade ao Pai é possível, mesmo diante das provações mais difíceis. Essas histórias nos lembram que, embora a tentação seja uma realidade constante, também temos o poder de resistir e escolher o caminho da luz. A história de Lúcifer também destaca a importância da humildade. Satanás caiu porque se deixou consumir pelo orgulho, acreditando que poderia ocupar o lugar de Deus. Em contraste, Miguel, cuja humildade é evidente em sua declaração "Quem como Deus?", demonstra que a verdadeira grandeza está em reconhecer nosso lugar diante do Criador. A humildade não é fraqueza, mas força, pois nos conecta à fonte de toda luz e bondade. No contexto de nossas vidas, a batalha espiritual descrita na história de Lúcifer continua a ser relevante. Cada decisão que tomamos, cada pensamento e ação, reflete a luta entre a luz e as trevas dentro de nós. Satanás ainda atua como o grande tentador, buscando desviar-nos do caminho de Deus. No entanto, assim como vimos na Bíblia, sua influência é limitada e sua derrota já está assegurada. A vitória final de Deus no Apocalipse nos dá esperança. Ela nos lembra que, por mais intensas que sejam as provações, o bem prevalecerá.
Essa promessa é um alívio para todos os que enfrentam desafios espirituais, emocionais e físicos. Saber que o mal tem um fim nos dá força para perseverar, confiando na fidelidade e no amor do Criador. Além disso, a história de Lúcifer é um convite à reflexão. Ela nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a identificar as áreas em que podemos estar permitindo que o orgulho, a ambição ou o afastamento de Deus criem divisões entre nós e o Criador. É um chamado à humildade, à fidelidade e à confiança em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Por fim, o destino de Lúcifer é um lembrete de que as escolhas têm consequências eternas. Sua rebelião começou com um pensamento, uma faísca que cresceu até consumir tudo ao seu redor. Da mesma forma, nossas escolhas, por menores que pareçam, podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. A boa notícia é que, enquanto estivermos vivos, sempre teremos a oportunidade de retornar à luz, arrependendo-nos de nossos erros e buscando a graça divina. Enquanto olhamos para a história de Lúcifer, somos chamados a lembrar que a luz de Deus é mais forte do que qualquer escuridão. Mesmo em meio às tentações e desafios da vida, podemos encontrar força na promessa de que o bem sempre triunfa. E assim como Miguel declarou com coragem e humildade, podemos afirmar com convicção: quem como Deus? Se você ficou intrigado com a história de Lúcifer e os mistérios por trás de sua queda, não deixe de conferir nosso próximo vídeo, onde exploramos as profecias ocultas do Apocalipse e como elas revelam o papel de Satanás no fim dos tempos. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e descubra os segredos finais dessa batalha eterna entre o bem e o mal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo revelador. Nos vemos lá!